Agora imagina, a minha pergunta está de pé. Se Jesus voltasse hoje, você acha que você iria reconhecer nos céus vindo? Eu acho que a maioria iria repreender. Repreender em nome de Jesus. Repreender mesmo. Iam dizer que era uma invasão de alienígenas. Porque muito certamente os anjos do Senhor não parecem com os anjos barrocos. E alguns deles apenas são alados, é apenas uma categoria de ser que a gente chama de anjo, que nada mais é do que carteiro, mensageiro, office boy celestial, é anjo. É isso que a palavra significa, é o portador de uma mensagem. Eu estou aqui como um anjo, na intenção de que eu esteja sendo portador de uma mensagem para você. Mas nada além disso. E esses foram chamados de anjo, tinham as caras as mais diferentes. Se manifestaram algumas vezes como tendo semelhança humana, como a Abraão, quando antes da destruição de Sodoma. Quando entraram em Sodoma, também assumiram forma humana, que não era necessariamente a forma deles. E outros tantos se manifestaram como chama, se manifestaram como relâmpagos, se manifestaram como uma coisa queimando que ninguém sabia explicar, se manifestaram como uma coluna ardente, se manifestaram de modos diferentes, como seres de muitas caras, de muitas faces, como seres que olhavam para frente, para o lado, para trás, como seres arredondados, que eram olhos em todos os lugares, verdadeiras bolas de olhos, chamadas de seres viventes, se manifestavam como querubins, com 6 asas, com tudo múltiplo, com caras estranhas, algumas irreconhecíveis, se manifestavam como os seres de Ezequiel, como aquelas rodas girando uma dentro da outra, com seres estranhos atravessando aquilo tudo. Era uma aparição tão pavorosa que Ezequiel caiu morto, como João quando viu Jesus. Não dava para aceitar, para imaginar, o cérebro não podia conceber uma coisa assim, tão de outra natureza. Era uma espécie de nave espacial, um círculo rodando dentro de outro círculo, com outro círculo rodando dentro, com aberturas em volta, e essas criaturas que estavam ligadas mentalmente ao círculo, aos girantes, controlavam os girantes telepaticamente. Para onde elas iam, o aparato ia, um aparato estranho, um aparato mecânico orgânico, porque a gente não tem nem expressões para definir esse tipo de manifestação. Mas está lá no Velho Testamento. Chocante, parecido com o que eu já vi no céu. E não chamei de anjo, chamei de extraterrestre, de aparição estranha, já vi 2 vezes. Agora, usando a linguagem bíblica, eu poderia dizer que vi anjo, com testemunhas. Um anjo na forma de uma esfera, que olhava para mim, não tinha olho, mas eu sentia o olhar para mim, para o meu pai, para os meus amigos. Como também aquela outra coisa extraordinária, que parecia mais um grande aparato imenso, gigantesco. Eu não consigo nem imaginar o tamanho daquela coisa extraordinária, como naquele tempo, há 50 anos atrás, não tinha nada da tecnologia humana que pudesse ser daquele tamanho, nem ficar parado no ar sem fazer barulho e se movimentar sem um som, e depois desaparecer numa velocidade estrondosa.
um pão de açúcar duplo na cabeça da gente. Foi uma visão do tipo da de Ezequiel. Mas eu já sou filho de uma geração que aprendeu a chamar coisas diferentes de coisas extraterrestres. Eu já cresci nessa cultura. Eu colecionava essas aparições desde garoto. Eu achava estranho, achava interessante. Me chamava a atenção. Quando eu soube do livro Eram os Deuses Astronautas, que um primo meu comprou e me deu para ler, eu não queria admitir. Eu passei algum tempo lutando contra a ideia, porque parecia que eu estava negando a fé. Mas devagar eu fui vendo que o cara tinha razão. E quanto mais o meu conhecimento se expandia, mais eu via que tinha razão, que os antigos, como dizem os salmos e especialmente os textos do Velho Testamento, se relacionaram com os deuses, com os Benai Elohim, que também eram chamados de anjos, de filhos de Deus, ou simplesmente de deuses pelos antigos. Foi a designação fora de Israel que mais foi usada pelos antigos que encontravam essas coisas. Esses seres não se manifestaram só a Israel, se manifestaram no mundo inteiro. Hoje a gente sabe que tem mais de 1.500 culturas que registram a manifestação variada e diversa e multifacetada e plurifacetada e pluriaformoseada desses seres no mundo inteiro, durante toda a história humana. Não é algo que está circunscrito a registros bíblicos. Apenas são manifestações presentes por aí, que tinham outros nomes. Eles chamavam pelos nomes que eles achavam que cabiam melhor àquela expressão. O Deus da luz, o Deus do fogo, o Deus do sol, se tivesse uma cara iluminada como o sol, o Deus das águas, como Viracochas, lá dos Nazca, que veio andando sobre as águas do mar, e era um ser gigantesco, como o Nefilim. E você tem essas histórias espalhadas pelo mundo todo, em todas as culturas, que a história convencional e a arqueologia convencional prefere chamar de mitos, para não terem que ficar cara a cara com coisas que eles não compreendem e nem podem aceitar. Agora imagine só, se a volta de Jesus acontece nos padrões aqui de João no capítulo 1, e se os seres que vêm com ele são seres desse padrão, que não tem nada a ver com a nossa barroquice, se os querubins não são garotinhos de pintinho e de bundinha gostosa, se são os bichos absolutamente chocantes, apavorantes, se os serafins são seres indesignáveis, e se cada uma dessas ordens, anjo, arcanjo, principado, potestade, poderes, círculos, tronos, soberanias, todas essas 9, 10, 11 designações de criatura ou de dimensões às quais essas criaturas pertencem, as civilizações dessas criaturas que a gente apelidou por esses nomes, os israelitas chamaram por esses nomes e os cristãos, que tinham todos origem judaica no início, chamaram pelos mesmos nomes, são seres que em outras culturas foram apelidados por outros nomes. E mais um detalhe, tem guerra entre esses seres, como o profeta Daniel nos diz, guerra nos céus, entre civilizações
transcendentes. Ele diz que houve guerra nos céus entre o principado da Pérsia, aqueles poderes superiores de outra dimensão, que Paulo chama de espíritos que atuam nos filhos da desobediência, e chama de principados e de potestades. Imaginam só, houve uma guerra entre os seres que estavam em favor das políticas e das práticas terrenas dos persas e o Miguel, que ganha nome, que é o arcanjo, que é a força civilizatória de arcanjos, de seres de outra dimensão, que cuidam dos interesses de Israel, dos interesses redentivos de Israel. E Daniel disse: houve guerra no céu. E eu fui impedido, o anjo Gabriel, ou o extraterrestre Gabriel, dessa dimensão, ficou impedido 21 dias de chegar aqui por causa da guerra nas dimensões celestiais, nas dimensões para além do que o telescópio detecta. Sem falar que o mesmo tipo de guerra já foi constatado em outros lugares. Por exemplo, tem um episódio na Rússia de 250 anos atrás, em que houve uma guerra nos céus no meio de Moscou durante o dia, com a população inteira vendo. Tem pinturas desse dia. A mesma coisa aconteceu logo depois da Reforma Protestante em Edimburgo, na Inglaterra, uma guerra celestial entre seres diferentes que usavam aparatos diferentes, com estruturas diferentes, lutando uns contra os outros, e foram socialmente visíveis por toda a população. Como já se viu em outros lugares, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, em Israel, houve testemunhas do mesmo episódio de principados e potestades de um lado e do outro, e alguns soldados de Israel vendo aquilo sem terem entendido absolutamente nada, porque sabiam que aquilo não tinha nada a ver com a guerra que eles estavam guerreando. E por aí afora, quanto mais você pesquisa, mais você enxerga isso. E mais você vê essas possíveis diferenciações. E também deixa essa profunda suspeita de que pode ser que muita gente, quando Jesus apareça nos céus, num abrir e fechar de olhos, numa coisa que o livro do Apocalipse diz que vai ser universal, porque vai ser uma glória que vai cercar a redondeza da terra inteira. Todo mundo na terra vai ver. O virá vindo não significa que ele aparece, pá! O virão vindo. Dá tempo de todos os povos baterem no peito, de clamarem angustiados diante do que está visitando a terra, e eles não podiam imaginar. Vai ter muita gente dizendo que é uma invasão de extraterrestres. Na realidade é. É a volta do Senhor dos Senhores, acompanhado de miríades e miríades e miríades de criaturas. Algumas humanas, milhares de criaturas humanas glorificadas, voltando com ele, como se fossem seres celestiais. E uma quantidade enorme de outros seres dimensionais, de fisionomias as mais distintas, de expressão que a gente nunca sonhou em ver. Como quando a gente olha para um peixe do abismo e a gente diz: que Deus maluco é esse que cria um ser com essa cara? Para ninguém ver, ninguém conhecer, ninguém saber. E ele está aí há milhões e milhões e milhões de anos e ninguém conheceu até agora.
porque Deus não dá a mínima e nem valida um ser por você o conhecer. Ele é o Deus do que você não sabe. E eu e você não sabemos de nada. É que a nossa arrogância é de um pressuposto diabólico, porque a gente deveria andar com a boca cheia de uma adoração que conhece Deus para si, mas que não cria cronologias, nem escatologias, nem organogramas, nem arquiteturas funcionais para Jesus voltar. E nem pinta o quadro, e nem designa como será, porque aquele dia será assombroso. Será dia de choque para todos, especialmente para aqueles que estavam tomados da presunção de conhecerem a verdade de Deus, mas nunca amaram, nunca foram misericordiosos, nunca viram o Cristo no faminto, no sedento, no doente, no com fome, no preso injustamente, no refugiado sem teto, no que morre de frio, no que sofre covardia, injustiça, violência de todo tipo. Nunca viram Cristo nesses. Ao contrário, dizem: esses aí são os endemoninhados e passam batido. São esses os que esperam o Jesus pintado nos fundos do batistério da sua igreja, aquele Cristo lá, meio de costas, para ninguém ver o rosto, batizando os crentes. O imaginário já está todo repleto de fantasia. Se ele aparecer, no mínimo como ele aparecer a João, todo mundo pira, todo mundo surta. E eu tenho uma forte impressão de que quando Jesus vier, ele não encontrará fé na terra. Como ele próprio disse, nem fé para admitir que quem está vindo é ele. Quem sabe vai ter a maior guerra aqui entre os homens. Um pessoal querendo jogar bomba atômica para ver se arrebenta. Um outro pessoal lutando contra. Um outro pessoal dizendo é a salvação do mundo. As outras civilizações vieram impedir a nossa hecatombe, a nossa destruição. Haverá todo tipo de interpretação, inclusive dos crentes, que dirão: não parece com Jesus. Não estou vendo cara de gente crente aí, não, um monte de pessoa, de criatura estranha, de entes bizarros. De entes bizarros. Tem gente que não crê que Deus criou a barata. Imagina esses seres celestiais, com caras não humanas, com fisionomia que não tem nada a ver com a nossa, se aproximando. Ou você tem discernimento do Espírito Santo, ou você conhece Jesus não na carne, não no sangue, não na aparência, mas você reconhece Jesus no coração, ou o equívoco está garantido. Se você for do tipo religioso, que for procurar nos céus um Cristo parecido com o do cristianismo, você está danado. Porque a sua volta será surpresa para todos os povos. E será choque, perplexidade, mudez, estranhamento para os crentes que preconceberam um Jesus que nunca existiu nem nos dias da sua carne na Galileia, que devia aparecer com tudo, menos com o Cristo concebido. E a prova disso é que quando Judas o quis trair, ele teve que dar uma senha.
porque Jesus parecia tanto com todo mundo. Não havia um olho azul de Maria brilhante, nem uma voz impostada, um Pavarotti, nem nada disso, coisa nenhuma. Ele era normal. E aí Judas disse: é aquele a quem eu beijar, prendei-o, porque esse é ele. Porque do contrário, eles não saberiam quem era. Pela aparência, ele não tinha nenhuma anomalia. Ele não carregava uma veste brilhante, uma coroa na cabeça, um anel de Messias. Não. Ele era humilde, simples de coração. Ele é aquele que convida e tem prazer nos pecadores, nas meretrizes, nos estranhos, nos que eram aborrecidos pelos crentes todos. Ele acolhia com amor. Ele não foi reconhecido com cara de gente, de homem, operando milagre, ressuscitando mortos, abraçando as pessoas só porque ele abraçava aqueles aos quais a religião não gostava, e a religião o matou por causa disso. Não o matou por ter matado ninguém, ele foi morto por ter ressuscitado Lázaro. Foi a última gota. Até a ressurreição foi razão para matá-lo. Agora imagine se ele vem, pelo menos, com a cara do Cristo que expressa seu caráter, conforme ele se manifestou a João. Vai ter muita gente dizendo: está amarrado, não é o meu Jesus. E vão correr fugindo. Meu Deus, imagine esse cenário, porque ele não é apenas uma construção ficcional. Com base em quem os crentes são, na sua maioria, eu ouso afirmar que será assim. Eu chego aqui com essa cara de gente feia, de gente vivida, com olheira para lá, com olheira para cá, com pé de galinha, com velhice marcando a cara. Há 50 anos na estrada, pregando o Evangelho, sem falsificar Jesus. Agora, tem gente que já me chamou de anticristo de 25 anos para cá. Aqui mesmo em Brasília, uma igreja que me amava, quase me adorava, de tanto que me amavam. Quando eu me divorciei, tomei as decisões que eu tomei e me desliguei de todas as instituições religiosas, disseram que agora eu era o anticristo. Houve outros que me chamaram de Belzebu. Houve outros que me chamaram de endemoninhado. E há quem chame até hoje. Outro dia eu ouvi alguém dizendo: ele é habitado por Satanás. O que vocês ouvem dele, aquele encanto, aquela sabedoria, aquilo tudo é Satanás quem dá a ele. Imaginem só. E não é uma figura, é só o cabelo que é maior do que o da maioria, mas e daí? A barba, que hoje quase todo mundo tem, virou moda. Eu já uso a minha desde 18 anos, sem alteração. Estou aqui com a mesma cara, reconhecível. Hoje eu vi o André Valadão dando uma palavra no YouTube. Quando eu ia entrando aqui, eu abri o YouTube e tinha lá ele dando uma entrevista. Eu vi que o tempo era curto, acho que eram 2 minutos. Eu falei: vou ver o que o Andrezinho está falando aqui, porque eu conheci menino, ele e a irmã dele. Eu ia bastante lá na Lagoinha, era amigo do Márcio, querido. Eu tenho muito carinho pelo Márcio até o dia de hoje. E ele estava lembrando naquele tempo, quando o Caio sofreu aquelas coisas e se separou, ele tinha muitos compromissos agendados.
E ele não queria ir aos compromissos porque ele tinha se separado. Olha só, ele, em vez de considerar isso uma virtude, porque a maioria iria na cara de pau. E eu cancelei tudo. Cancelei compromissos na Europa com 80 a 90 mil jovens. Na Alemanha, com 30, 40 mil jovens. Na América Latina toda, em Portugal, e nos lugares os mais variados, nos Estados Unidos, para milhares de pessoas, no Canadá. Por quê? Porque eu achava uma hipocrisia eu estar me divorciando e ir lá pregar. E aí ele disse o seguinte: então ele, porque estava se divorciando e não se sentiu bem para ir pregar, naquele tempo do Caio maravilhoso, ele disse, daquele Caio extraordinário, daquele Caio fantástico. Ele ligou para o meu pai, para o Valadão, e falou: Márcio, eu teria que pregar em Londrina. O lugar está entupido, está lotado. Ele usou a expressão, o André, sold out. Está tudo tomado lá. E eu falei para o Márcio: eu não estou em condições de ir, eu estou me divorciando. Meu coração não está em paz para ir pregar para ninguém sem antes confessar o meu pecado para todo mundo. E eu estou sob uma promessa de que nos próximos 3 meses eu não vou falar publicamente no assunto. Foi um compromisso que eu assumi aqui intimamente com a pessoa mais importante da minha família, de que eu iria dar tempo ao tempo para ela própria se preparar e os nossos filhos. Ele falou assim, e aí meu pai foi e pregou no lugar dele, do Caio maravilhoso. E eu fiquei pensando, digo, cara, ele já abraçou as minhas pernas. Eu me lembro de fazer noite de autógrafos lá na Lagoinha com ele, e ao lado do pai, ao meu lado, o garoto me abraçava, carinhoso, meigo, sorridente. E eu pensando, o que mudou em mim? O que? É o que? Naquele tempo, eu não perseguia gays, eu já acolhia gays. Na Vinde, tinha lá uns 5, 6 gays que trabalhavam lá e eu sabia que eram gays. Nunca ninguém foi posto para fora em lugar nenhum. Nas igrejas que eu pastoreei em Manaus, havia vários gays. E eu era apenas um pastor jovem, que começou aos 18 e foi ordenado aos 20. E nunca disciplinei ninguém por ser gay. Eu ajudava o indivíduo a ser um gay não promíscuo, a não morrer de ser gay. Lésbicas também lá em Manaus. Mulheres casadas que me procuravam e diziam: olha, eu só tenho coragem de falar para você porque eu sinto que você não tem juízo no olhar. E me contavam, então eu não inventei nada. Eu já era assim. Passei a vida inteira ouvindo pastores, centenas de pastores gays no Brasil. De 73 até 98. Ouvi de muitos, de pastores que estavam tendo casos, e mais casos, me procuravam, pediam ajuda. Eu ia ajudando o cara até que ele parava tudo. Até que ele dizia: olha, eu devo a minha vida a ti, meu ministério a ti. Milhares, não estou exagerando quando eu digo milhares, foram milhares. E aí, gente de todo lado, ou pessoas que tinham filhos gays ou lésbicas, e me ligavam: olha, eu não sei como lidar com isso. Eu não estou falando de quando eu me divorciei para cá, não. Estou falando de antes. Posso mandar para ir morar em Niterói só para ficar perto da sua igreja e frequentar aí? Eu digo: pode, dizia. Quantos foram? Quantos foram acolhidos? E todo mundo sabia que eu era acolhido da própria Lagoinha. Toda vez que eu ia lá, alguém me chamava num canto e me dizia: eu não posso dizer para ninguém, mas eu preciso desabafar, eu sou gay. Como eles próprios sabem que lá está cheio de gays. Eles só não querem admitir, porque senão eles têm que
trocar de discurso. E eles não querem trocar de discurso. Agora, como eu nunca tive problemas em falar tudo o que eu penso, eu sempre disse que nos meus ambientes, gay não era reprimido, era tratado com respeito, amor, reverência e acolhimento. Dizia nos congressos de pastores, está escrito nos meus livros, eles leram todos, chamaram tudo aquilo de Caio maravilhoso, não tinha acontecido nada, como continua o mesmo. A única diferença é que antigamente tinha alguns que diziam, olha, a gente também aceita o que você está dizendo, mas a gente não pode falar, porque senão a gente vai ser expulso. Mas quando eu me desliguei de tudo e todos, e deixei de ser presidente da Associação Evangélica Brasileira, me desliguei de tudo aqui no mundo inteiro. Eu queria ser um cristão que vivesse exclusivamente pela fé, como quando eu me converti, sem ninguém, sem nenhuma referência que não fosse exclusivamente Jesus e a palavra. Aí comecei a publicamente aconselhar os gays, as lésbicas e as pessoas com transtornos sexuais no meu portal e no Café com Graça. Ficou cheio de gente de todos os tipos, de garota de programa a gay, todo mundo ia lá. Eu cheguei até antes de me converter à absoluta franqueza da vida, como aconteceu em 98. Tinha um gay que frequentava os congressos da Vinde para pastores em Serra Negra, já é falecido, o Rogério. Ele era um gay bem abichalhado, assim. Meu Deus, ele me abraçava, me beijava, ia para o púlpito enquanto eu esperava a pregação, se ajoelhava ao meu lado, botava a cabeça no meu colo. Vários pastores aqui, aos milhares, viram. E eu tinha compaixão dele. Às vezes me dava vontade de dizer, olha, volta para o teu banco. Algumas vezes eu disse, mas eu esperava ele ficar ali uns 5 minutinhos, só para ele não se sentir expulso. Depois eu dizia, meu mano, volta para o teu banco, tá bom? Você vai ver melhor de lá. Mas para não ofendê-lo, porque ele estava ali, porque me amava e amava o evangelho conforme ele ouvia de mim. E morreu, e eu o sepultei. Então, eu passei a vida acolhendo gente. Agora, quando eu comecei a responder no portal caifado.net, com toda a clareza, eu me lembro de um amigo meu, grande líder cristão no Brasil, em São Paulo, falou, Caio, que bom que você fala tudo, sempre falou, aproveita agora e fala tudo, acaba com essa história, porque eu não posso abrir a boca, nem no aconselhamento. Os caras chegam aqui no aconselhamento e eu fico com vergonha de dizer que eu creio como você, porque eu tenho medo que eles saiam daqui e digam para alguém. E aí eu seja chamado pelos meus diretores e seja acusado. Então o que eu estou fazendo? Eu estou mandando todo mundo ler o teu site, porque lá tem resposta para tudo. Então vejam bem, um cara que está aqui, a mesma cara, não é reconhecido só porque o cabelo cresceu e a coragem de dizer na cara de qualquer um e de todo mundo que Deus ama quem Deus ama e que Deus ama todos aqueles aos quais Jesus amou e com eles comeu e com eles bebeu e a eles acolheu e a eles perdoou. Isso se transformou em algo que faz o André Valadão dizer o Caio maravilhoso de antes, sem ele querer admitir que a maravilha de Deus na minha vida nunca cresceu tanto, exceto para os olhos vedados pelo preconceito. E aí não enxerga nada. Quando você tem uma preconcepção, você não enxerga o que está sendo concebido, brotado e parido na sua cara. Assim, a preconcepção sobre Jesus
é tão falsa, é tão perversa, é tão anticristo, é tão parecida com uma coisa completamente infantilóide, besta e boba, que quando Jesus verdadeiro se manifestar, vai ter gente que não vai acreditar. Vai ter gente que vai dizer que é o 666 que está se manifestando. 666. Quando na realidade ele é aquele que João disse, que tem a cabeça branca como a lã, que tem olhos como chama de fogo, que tem a face como sol a pino, que tem o cinturão de ouro no peito, vestes talares glorificadas, os pés como bronze polido, que carrega as 7 estrelas, os candelabros, que anda no meio dos candelabros, anda no meio das igrejas e as igrejas não o percebem, não o veem. E aí eu queria recomendar o meu livro, O Apocalipse das Igrejas, que está aí no portal caiofabio.net. Leia o Apocalipse das Igrejas, para você ganhar uma concepção aberta de quem é Jesus e de como ele não está preso ao Franco Zeffirelli, ao Jesus de Nazaré, nem ao William Dolphy, na Última Tentação de Cristo, nem ao Jesus do Mel Gibson, nem o Jesus de quem quer que tenha sido, de Godard. Não. Ele vem com a cara glorificada, que ninguém nunca viu, até o dia de hoje. E vai ser choque e surpresa para quem não carrega o testemunho do Espírito Santo no coração. Jesus, por favor, ajuda-nos a não termos uma imagem tua na mente. Ajuda-nos a termos só a fisionomia do teu caráter, da tua santidade, dos teus atributos, da tua verdade, de quem tu és, na tua justiça, na tua glória. Ajuda-nos a não concebermos nada para ti, apenas crermos que tu és santo, 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 e que os nossos olhos nunca te viram na expressão sublime e máxima dessa manifestação, a qual um dia todo olho verá. Salva-nos de termos ficado presos ao presépio, ao Cristo das construções, das pinturas, das descrições falsas, dos Públios Lentulus, dos Jesuses parecidos com uma Maria europeia, ou com qualquer outra forma de Cristo japonês, preto, branco, amarelo. Ajuda-nos a sermos daqueles que te adoram em espírito e em verdade, como a quem adora o Pai, porque tu e o Pai são um, e tu nunca deste fisionomia nem ao Pai nem a ti. Tu apresentaste o teu caráter, e é pelo teu caráter que tu podes ser conhecido, porque é pelos frutos que se conhece a natureza de quem a nós se apresenta. Por favor, que essa palavra tenha chegado a alguém, por mais simples que ela seja. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém.